Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu vou aqui estar passando a lição da escola dominical, que é a lição 4, a confirmação de uma promessa. Compartilhem com outras pessoas, vamos seguir aqui a nossa live. O textuário da lição diz: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis capítulo 17 e o versículo 7. A verdade prática da lição diz: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. E comentando aqui sobre a verdade prática, na realidade o nosso Deus é um Deus fiel, ele cumpre com as suas promessas, a sua fidelidade é eterna, e podemos descansar nas promessas do Senhor, porque o Senhor, ele nem é o homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Ainda que existem algumas passagens nas Escrituras que falam sobre o arrependimento de Deus, mas não é o arrependimento conforme o ser humano. Deus muda de atitude dependendo das minhas mudanças também. Eu tenho um livre-arbítrio em obedecer ou desobedecer. Porém, Deus, ele é eterno em suas promessas, em suas alianças. Nós temos aqui uma leitura diária, que é na segunda-feira, Gênesis 17, versículo 4, o concerto é renovado. Na terça, Jeremias capítulo 1, versículo 12. Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. Na quarta, Gênesis 17, versículo 5, Deus muda o nome de Abraão. Na quinta, Gênesis 17, versículo 15, Deus muda o nome de Sarai. Na sexta, segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, mudança total para quem está em Cristo Jesus, é uma mudança de vida. Quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. No sábado, Colossenses 3 e 10, vestindo-nos com o novo. E a leitura bíblica em classe, Gênesis 17, 1 a 9, 1 ao 9. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é. E serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, entre a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. É a lição que nós iremos estudar no próximo domingo. Eu vou estar passando ela agora. Eu peço que você compartilhe, que você desfrute dessa maravilhosa lição.
a confirmação de uma promessa, o quanto Deus cumpre com a sua palavra na vida daqueles que servem ao Senhor. E deixa eu ver uma coisa aqui. É muito interessante quando nós estudamos a palavra do Senhor. E aqui no versículo 6 do capítulo 17 de Gênesis, fala aí, reis sairão de ti. Os reis que saíram de Abraão durante a batalha incluem Kedorlaomer, Tidal, Anrafel, Arioque, Codorialmor, Goim, Senaar, Elazar, Bala e Segó. Esses reis eram parte de uma coalizão que atacou as cidades de Sodoma e Gomorra, resultando na captura de Ló e de seus bens. Abraão, em resposta, se levantou para resgatar seu sobrinho, demonstrando sua coragem e fé. E, sem dúvida, ele é chamado o pai da fé, né? É muito importante, realmente, nós estudarmos a história de Abraão, pois a história de Abraão, ela nos ensina lições grandiosas sobre a fidelidade do nosso Deus e a importância de nós perseverarmos na fé. E aqui na lição, com certeza, a introdução, com certeza, nossa fé no Deus que tudo pode está sendo fortalecida pelo estudo da vida do patriarca Abraão. Quando nós estudamos sobre Abraão, nós aprendemos lições grandiosas, devemos pô-las em prática. Aprendemos que mesmo sendo filhos e filhas de Deus, estamos sujeitos a enfrentar conflitos em nossa jornada. É claro que nós enfrentamos muitas dificuldades, enfrentamos muitos obstáculos, muitas situações, mas o que nós não podemos fazer é ficarmos de braços cruzados, mas com coragem, avançarmos para o alvo, ter um foco, ter um objetivo naquilo que nós estamos fazendo. Contudo, as lutas e provações não vêm para nos destruir ou desanimar. O Pai as permite para que confiemos mais nele e em sua fidelidade. Foi assim com Abraão e Sarai. A vida deles nos mostra que as tensões podem se tornar oportunidades de crescimento espiritual e de transformação. E na realidade porque quanto mais lutas nós enfrentamos, mais dificuldades nós enfrentamos, se é que vamos aos pés da cruz, nós vamos, através das lutas, ter um crescimento espiritual, ter um amadurecimento espiritual muito forte. E foi assim com Abraão e Sarai. A vida deles nos mostra que as tensões podem se tornar oportunidades de crescimento e de transformação. O Deus que sustentou o povo no deserto e que preservou Abraão e seus descendentes é o mesmo que nos sustentará hoje, ajudando a enfrentar cada dificuldade. Não importa, então, aí o tamanho do problema, o tamanho da situação, as circunstâncias que estejam aparecendo, mas Deus está no domínio, Deus ele é absoluto, ele reina e ele está no controle de toda e qualquer situação, nos ensinando lições maravilhosas. E nesta lição, nós vamos aprender, através da vida do patriarca Abraão, a confirmação do pacto divino, quando ele já contava com 99 anos de idade, e sua esposa, Sara, com 89 anos. Nós diremos que mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis e o tempo desafia nossa esperança, Deus ele é fiel em suas promessas. E o importante é nós entendermos sobre essa fidelidade de Deus
sobre a aliança do Senhor, quando o texto áureo fala: estabelecerei a minha aliança, como aliança eterna entre mim e vós. E nós temos aí algumas implicações que podem ser extraídas dessa passagem bíblica. A aliança que eu estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus de seus descendentes. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Primeiro, Deus toma a iniciativa de se aproximar. Em todas as ocasiões de caminhada, Deus sempre se mostrou suscetível em ouvir, em ajudar, em abençoar, em se revelar ao ser humano. E Deus aí, ele fez um pacto, fez uma aliança de abençoar Abraão. As limitações e as fragilidades deles, não impediram de Deus realmente cumprir com a sua promessa. E isso nós devemos trazer esta lição para nós, mesmo com a minha infidelidade, mas Deus ele vai trabalhar para que eu possa compreender o plano dele, para que eu possa entender a aliança eterna de Deus. Então Deus ele toma a iniciativa de ter esse relacionamento com o ser humano, e foi assim desde o passado. Segundo as promessas de Deus, elas vão além do tempo. O que Deus prometeu a Abraão em Gênesis 17:7 ultrapassa a duração da sua própria vida. E o Senhor fala de aliança, com ele, com a sua descendência e com as gerações. E aqui é uma lição muito importante que nós podemos trazer para a nossa vida espiritual. Nem tudo o que Deus promete se cumpre no mesmo momento, mas há um período de espera. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, há um período de preparação para que eu possa realmente ter amadurecimento para ver na minha vida o cumprimento daquela promessa do Senhor. Terceiro, a maior promessa é a presença de Deus. Aí o ponto chave desse versículo é a presença do Senhor, que eu serei o seu Deus. Queridos, pode faltar tudo na nossa vida, mas o que não pode faltar é justamente a presença de Deus, porque sem a presença de Deus nós não iremos a lugar algum. E o Senhor, ele é o Deus de bênçãos espirituais, de bênçãos materiais, é o Deus de prosperidade, é o Deus forte. Então nós vemos nesta lição, que tem objetivos, mostrar que Deus mudou o nome de Abraão e Sarai, apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão, explicar o pacto perpétuo de circuncisão. E ao estudarmos esta lição, nós somos desafiados, nós somos levados a refletir sobre a fidelidade do Senhor, a refletir como Deus realmente ele cumpre a sua promessa e a sua fidelidade para com Abraão e Sara, e sobre a capacidade deles de atravessar os anos sem perder a esperança. Sarai não riu de Deus, mas de sua própria condição física e de seu marido. Contudo, o Senhor permaneceu fiel e eles viram o cumprimento da promessa. Deus cumpriu a promessa. E o pacto, evidentemente, você deve saber o que é um pacto. O que é um pacto, O que é uma aliança? E nós vemos aqui que Deus fez esse pacto, Deus muda o nome de Abraão e de Sarai, o novo nome de Abraão. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento, até mesmo as características físicas do bebê, como no caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo, Gênesis capítulo 25, versículo 25. No caso de Abraão, ou seja, de Abrão,
Seu nome principal, ou seja, seu nome original significava Pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus na sua vida, esse nome não parecia adequado. E o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que ele seria pai de multidões. Gênesis 17 e o versículo 4. É interessante nós entendermos aqui sobre essa mudança de nomes. E a narrativa começa com um relato da aparição de Deus a Abraão quando ele tinha 99 anos. 13 anos se passaram desde o episódio que foi falado na lição anterior. Quando Agar engravidou de Abraão, ele deu luz a um filho chamado Ismael. Ismael agora já tem a idade de 13 anos. E Sarai já havia perdido a esperança de dar filhos a Abraão. E Abraão estava convencido de que Ismael era o filho primogênito por Deus. Eu falei primogênito, né? Prometido. E ainda que tivesse nascido de Agar e não de Sarai. O escritor aos Hebreus, ele revela que nesse tempo a impossibilidade de gerar filhos era compartilhada pelo casal. Além da infecundidade e idade avançada de Sarai, Abraão já era bem idoso, ele era incapaz de gerar. Mas é nesse contexto que Abraão recebe a visita do Senhor. E durante esses últimos 13 anos, Deus não apareceu a Abraão, muito embora ele, toda a sua família e todo o seu clã continuassem servindo a Deus, adorando a Deus. E nós vemos aí, pelo silêncio do texto, supomos que não houve nenhuma aparição de Deus a Abraão durante esse espaço, durante esse período de tempo. Porém, isso mostra que a vida dos heróis da fé no Antigo Testamento não era marcada por visões, aparições e revelações diárias da parte de Deus. Mas algumas revelações eram nítidas. E Deus aparecendo no momento certo, na hora certa. Aí nós temos aí o nome de Sarai, né? O novo nome. O nome Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome significa mãe de nações. E diz a Bíblia, disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Gênesis capítulo 17, e o versículo 15 e 16. E podemos ver aí que por intermédio da vida de Abraão, estou seguindo a nossa lição, já repassando, aqui já na terça-feira, nós podemos ver, por intermédio da vida de Abraão e Sara, que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que neles confiam e atendem o seu chamado. E evidentemente, quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, em nossa vida haverá muitas mudanças, haverá muitas transformações, porque nós vamos tendo intimidade com Deus, nós vamos aprendendo através da sua palavra. E o pai da fé riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos, Gênesis capítulo 17 e o versículo 17. A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. As promessas de Deus, elas são infalíveis, são poderosas, e nós vemos Deus realmente aparecendo a eles e fazendo uma promessa, e nunca é tarde. Deus cumpre com a sua promessa. Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico é o Shaddai.
É a primeira vez que Deus se apresenta dessa forma na Bíblia, ao dizer que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor que Ele apresenta a sua onipotência, Ele tem poder de cumprir todas as suas promessas quando eu fico no lugar da bênção. E Deus deu uma ordem para ele: anda na minha presença e ser perfeito, ser fiel. Significa, ande diante de mim como uma pessoa que está olhando para frente. Em outras palavras, Deus está dizendo, o que Deus diz a Abraão: tenha consciência de que eu sou poderoso para cumprir as minhas promessas e de que eu conheço e sei o que você faz. Anda na minha presença. Seja perfeito, seja íntegro, seja reto. Gente, o segredo está aqui. Eu obedecer a Deus. Deuteronômio fala, né? Se eu atentamente ouvir a voz do Senhor Deus, Ele me dará muitas bênçãos, Ele me colocará por cabeça e não por cauda. E nós vemos Deus aí: firmarei a minha aliança contigo. E também nós vemos uma outra aparição, a afirmação de Deus nessa aparição a Abraão, que nós vemos aí no versículo 2, te farei crescer grandissimamente. Isto é, um número incontável de descendentes, em consonância com aquilo que Deus já havia prometido. E nós vemos que Deus, Ele é fiel para cumprir com o seu propósito, para cumprir com as suas promessas em nossa vida. O nome de Abraão, que significa pai exaltado, é mudado em Gênesis capítulo 17, o versículo 5, para Abraão, que significa pai de muitas nações, pai de multidões. Sara, a esposa de Abraão, o pai de Israel e povo escolhido de Deus, assim Sara é uma matriarca, mãe de Israel, ao lado de Rebeca e Raquel. De acordo com Gênesis 11, versículos 29 e 30, Sarai casou-se com Abraão antes de entrarem na terra prometida. A passagem também anuncia que ela era estéril, tendo em vista que uma parte essencial das promessas divinas a Abraão é que ele será pai de uma grande nação. A falta de descendência é um problema considerável e impulsiona muito do enredo da narrativa, que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 12 ao capítulo 26. É interessante, Sara é estéril, mas Deus diz: você vai ser pai de uma grande multidão. Gente, o que Deus fala, Deus age nas causas impossíveis. Isso é muito interessante, nós entendemos aqui a incapacidade de Sarai conceber um obstáculo ao cumprimento da promessa e uma ameaça à fé de Abraão. Assim, quando uma fome os obriga a ir ao Egito em busca de sobrevivência, ele diz à esposa para mentir sobre o seu estado civil, dizendo que ela é sua irmã. Embora seja verdade que ela é sua meia-irmã, a declaração, estou seguindo a lição, tá? É mentirosa, porque ele esconde a parte mais importante do seu relacionamento com ela. A fé de Abraão, a narrativa não revela o pensamento de Sara, exceto talvez em Gênesis, no capítulo 18, versículos 10 ao 15, quando ela ri do pensamento de dar à luz na velhice. E na capacidade de Deus cumprir com a promessa no futuro. Mas, queridos, quando Deus promete, Ele cumpre com a sua palavra. Aí nós temos aqui dizendo, a literatura posterior do Antigo Testamento muitas vezes olha para Abraão como patriarca. Mas apenas em Isaías capítulo 51, versículo 2, menciona explicitamente Sara no papel de confundadora do povo de Deus. Ela também é mencionada no Novo Testamento ao lado de Abraão como aquela que por meio de quem o Senhor cumpre a sua promessa. Nós vemos Deus realmente cumprindo a sua promessa. E nós temos totalmente que acreditar. E Abraão prostrou-se com o rosto em terra, adora ao Senhor. Aí nós vemos Deus mudando o nome de Abraão
para que seu nome passe a refletir realmente a promessa do Senhor. E os grandes nomes, como já falamos aqui, tinham grande importância no mundo antigo. Ao dar nome aos animais, Adão demonstrou que existia domínio sobre eles. De modo semelhante, de forma semelhante, a mudança do nome Abrão para Abraão, e de Sarai para Sara, representou essa confirmação da aliança do Senhor. E no momento nós vemos ali Abraão com 99 anos e sua mulher estéril com 89 anos, contudo o Senhor diz: te coloquei por pai de muitas nações. Observe que o verbo aqui está no passado. Deus, ele vê o futuro e ele promete algo agora, porque Deus, ele vê o momento presente, o momento futuro e vê o passado. Mas Deus determina a sua obra na vida das pessoas. E o nome Sarai em hebraico significa minha princesa ou minha senhora. Já o nome Sara significa mãe de nações. Sarai significa minha princesa, isto é, princesa de uma família somente. O que talvez indicasse a origem nobre de Sarai. Agora, no entanto, seu nome é Sara, significa princesa. E essa mudança significa que ela não seria mais princesa de uma família, mas de muitas pessoas, de nações. É muito lindo nós estudarmos sobre isso. E Deus, em seguida, ele promete: eu a abençoarei. A bênção de Sara diz respeito a vários aspectos. Em primeiro lugar, maternidade por si só, ela terá um filho de Abraão. Em segundo lugar, diz respeito à bênção, à cura da sua esterilidade. E em terceiro lugar, a bênção da vida, pois seu ventre já estava amortecido. E em quarto lugar, diz respeito à bênção da fertilidade e de uma numerosa posteridade. E Deus cumprindo a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra a cada passo. A confirmação do concerto de Deus com Abraão. O chamado de Deus a Abraão foi um chamado especial. O Senhor confirmou o concerto, o pacto com Abraão, de modo muito solene, logo após fazer a mudança do seu nome. Gênesis 17, capítulo 17, versículos 5 a 8. Podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos, alianças. Segundo o dicionário bíblico Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. A primeira vez que vamos encontrar a palavra pacto nas Sagradas Escrituras é em Gênesis capítulo 6 e o versículo 18. No Novo Testamento, a palavra pacto significa literalmente novo concerto. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus Cristo, a nova e eterna aliança, a aliança perfeita. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito divino e supremo em trazer a salvação não apenas a uma nação, que era a nação de Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. E o concerto de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus, ela é estendida a todos os povos, a todas as nações, a todas as raças, a todas as tribos, a todas as etnias. Aí nós temos aí o concerto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Observe, Deus seria o escudo e o galardão de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 1. E também a terra de Canaã como herança. Gênesis capítulo 15, versículo 7. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus. E a sua maior promessa e bênção para nós é a salvação da nossa alma. E nos conduzir a Canaã celestial, que é essa esperança,
de todo aquele que serve a Deus. Então vejam, pacto é o quê? É uma aliança, é um acordo. A palavra correspondente do Novo Testamento é diateque, definida como disposição legal de bens pessoais. E a aliança é algo que une as partes ou obriga uma parte à outra. Embora existam implicações legais dessa associação, associadas à aliança, o aspecto relacional da aliança não deve ser negligenciado. Uma aliança é mais bem entendida como uma relação com as igualdades relacionadas. E a relação da aliança mais significativa no material bíblico é entre o Senhor Deus e a humanidade. O Senhor fez um pacto, fez uma aliança eterna de salvação. E nós precisamos aceitar essa aliança, nós precisamos aceitar esse pacto. O Novo Testamento descreve, menciona, destaca o papel significativo de Jesus em relação às alianças. E Paulo ele faz referência à nova aliança em ambos os livros de Coríntios, a nova e eterna aliança, que é uma aliança de justificar, de perdoar, de nos dar vida, é o novo concerto. É um pacto eterno, né? A salvação é um pacto feito através da aliança. E todas essas promessas, similares às que Deus fez a Abraão no início do episódio, que é mencionado em Gênesis capítulo 17, nós vemos aí a novidade é que Deus reforça. Deus sempre está lembrando o pacto. E muitas vezes há situações que parecem ser encerradas, mas Deus está sempre falando. Hoje eu sou viúvo, minha esposa está com Deus, mas minha esposa ela era estéril, 13 anos sem ter filhos. Porém, na realidade, Deus sempre estava usando alguém em revelação ou em profecia, falando que a minha esposa seria mãe. E eu me lembro, estava lá no Paraguai, fazendo missões, e Deus usou uma irmã da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, dizendo, este ano você será mãe, e eu vou tirar a inflamação do teu útero. Aquela irmã nunca tinha visto a minha esposa, nem sabia se ela tinha ou não tinha filhos, mas foram várias promessas. E Abraão e Sara já haviam tentado resolver a promessa por outros meios, conforme nós já estudamos em lições anteriores. E em Gênesis 17, Deus deixa claro que o filho da promessa viria por meio de Sara. E nós precisamos confiar naquilo que Deus revela, naquilo que Deus fala. Muito embora que o pai da fé riu diante das promessas. Porque muitas vezes há tantas coisas que acontecem que nós pensamos, realmente é Deus que falou? Não é duvidar de Deus, é a nossa incredulidade, né? Não é? O pacto perpétuo da circuncisão, todo macho será circuncidado. Na renovação do conceito de Deus com Abraão, ele inclui o pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão. Uma marca perpétua que lembraria ali o pacto, que lembraria o cumprimento da fidelidade de Deus. E quando deveria ser realmente aplicada a circuncisão? O bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. Gênesis capítulo 17, e o versículo 12. E a circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizada por especialistas e com uso de anestesia, o que não era no passado, né? A circuncisão do coração. Em obediência à determinação de Deus, o que é que deve acontecer? Abraão realizou esse ato de fé no seu filho, né? Quando ele tinha 13 anos, e a todos os que estavam na sua casa. Ele próprio também foi circuncidado, quando já estava com 99 anos de idade. Gênesis capítulo 17, o versículo 23 a 27. E não podemos esquecer da circuncisão,
física que seria útil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Mas como é essa operação, como é essa realização dessa cirurgia, né, no coração? Ela é realizada quando a pessoa ama a Deus por completo, quando a pessoa entrega a sua vida ao Senhor, quando há uma mudança de atitude, quando há uma mudança de coração. Aí nós vemos o cumprimento da palavra do Senhor. E Deus é fiel em suas promessas. Quando Jacó, no livro de Gênesis, teve notícias de que seu filho José estava vivo e que era governador do Egito, notícia essa foi trazida pelos irmãos de José, quando voltaram do Egito. Para Jacó, seu filho já estava morto, já havia morrido, já havia sido comido pelas feras. Agora, entretanto, ele recebe a notícia não só de que seu filho está vivo, mas que ele é o governador do Egito. Essa história é uma história realmente muito linda. E em Lucas 24, 37 ao 41, passagem em que Jesus aparece aos discípulos depois da ressurreição, os discípulos não acreditaram no que viram. A alegria foi tanta, a surpresa foi tanta que eles não acreditaram. E Abraão aí ele ficou realmente em dúvidas, né? Ao mesmo tempo com alegria, ao mesmo tempo duvidando. Mas o que nós sabemos é que Deus cumpre com a sua palavra. E o chamado de Deus a Abraão, queridos, foi um chamado muito especial. E a lição nos diz: o Senhor confirmou o concerto ou pacto com Abraão de modo muito solene, logo após fazer mudança do seu nome. Nós podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. Aliança é o pacto que Deus estabelece por sua própria vontade, por sua própria iniciativa, e Deus não anula o seu pacto. E ele fala a minha aliança. A expressão minha aliança, ela é usada 13 vezes neste capítulo e define o relacionamento de Deus com Abraão. As 3 divisões dessa aliança, de minha parte, capítulo 17, versículo 4 e 8, de sua parte, capítulo 17, 9 ao 14, e da parte de Sara, capítulo 17, 15 e 16, 17, versículo 15 e 16. E aí eles reconhecem realmente que todos estão envolvidos. E Deus, ele promete, Deus, ele cumpre, e nós somos abençoados. E qual era o objetivo do concerto com os patriarcas, né? Deus escolheu os patriarcas para serem uns instrumentos de Deus para anunciarem a sua justiça, a sua bênção a todas as nações. Aí nós vemos Abraão sendo eleito, sendo escolhido. Era que todas as famílias da terra pudessem encontrar o conhecimento de Deus. E Abraão foi chamado para ser mais do que um beneficiário. Ele deveria ser tanto um receptáculo das bênçãos de Deus, mas também um transmissor das bênçãos, das promessas do Senhor. É o que Deus faz conosco. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Deus seria o escudo e o galardão de Abraão. Gênesis 15, 1. Lhe daria muitos descendentes, Gênesis 15 e o versículo 5, e a terra de Canaã como herança, Gênesis capítulo 15, o versículo 7. E o Senhor, ele tem pactos maravilhosos, como eu já mencionei aqui, o pacto da nova e eterna aliança, né? Nós precisamos lembrar que o Senhor disse: sou teu grandíssimo galardão. E realmente aconteceu. E nós devemos confiar no Senhor, devemos confiar em Deus, como eu falei aqui no pacto da circuncisão, né? E é algo muito importante que Deus escolheu a circuncisão como uma marca. Espiritualmente, nós fomos marcados pelo Senhor, fomos marcados por Deus.
a circuncisão do nosso coração. Não podemos nos esquecer de que Deus, ele atua em nossas vidas. Deus, ele atua em nossos corações. E nesta lição aí, nós vimos o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. E a história de Abraão nos revela a grande justiça de Deus, a grande misericórdia do Senhor. E ele não esquece das suas promessas, ele não invalida a sua promessa. Deus estabeleceu uma aliança nova com Abraão aos 99 anos, mas reafirmou aquela que havia feito, com acréscimos e confirmações. Deus mudou o nome de Sara, né? Deus mudou seu nome e o de Sara para indicar o propósito divino. Queridos, que nós possamos, no próximo domingo, estudar bem esta lição, como estamos passando aqui, e entender que Deus cumpre com a sua palavra, Deus cumpre com a sua promessa, a confirmação de uma promessa. Me lembro também de uma promessa que Deus me fez, e essa promessa aconteceu 27 anos após. A irmã que Deus usou em profecia se foi, o Senhor a recolheu, mas a profecia continuou em pé. E 27 anos após, Deus cumpriu aquela promessa maravilhosa. Eu fico muito feliz por entender esse plano do Senhor, esse plano de Deus em nossas vidas, esses homens de fé que nos transmitem muita coragem, muita integridade, muitas lições. Eu glorifico a Deus nesta tarde, eu louvo ao Senhor nesta tarde pela fidelidade do Senhor, porque Deus, ele cumpre com a sua palavra. Qual é a promessa que você tem de Deus? Continue esperando. Continue lutando. Continue batalhando. Continue servindo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque vale a pena, tá? Vou terminar aqui, tá? Mas as lições sobre a confirmação das promessas de Deus com Abraão, elas são fundamentais para a formação do nosso caráter, para a formação da nossa fé cristã. Porque elas mostram a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a importância de nós confiarmos nele hoje, mesmo diante dos desafios e das nossas limitações humanas. As lições ajudam a entender que Deus não está sujeito ao calendário humano e que as promessas divinas se cumprirão no tempo determinado por ele, segundo sua soberana vontade. Isso não é lindo? Isso é maravilhoso, isso é algo fenomenal, é algo especial, a confirmação da promessa de Deus. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Não é muito lindo isso aí? E a palavra-chave desta lição é promessa. Promessa. E segundo o dicionário de Michelis, a palavra promessa deriva do latim promissa e refere-se ao compromisso assumido por alguém de realizar algo, seja consigo mesmo ou por outrem. E do ponto de vista bíblico, promessa é o cumprimento assumido pelo próprio Senhor
ao realizar algo futuro. As promessas de Deus, elas são classificadas em 2 tipos, condicionais e incondicionais. As promessas condicionais são aquelas em que Deus estabelece condições para o seu cumprimento. E neste caso, exige-se uma resposta humana, como a obediência ou arrependimento. Caso tais requisitos não sejam atendidos, essas promessas não se cumprirão. Por outro lado, existem promessas incondicionais, que são aquelas que Deus faz segundo os seus desígnios, o seu propósito soberano. O cumprimento dessas promessas, elas não dependem da ação humana, mas da fidelidade do próprio Deus, realizando-se no tempo determinado. Nós temos apenas que confiar, nós temos apenas que entender as promessas do Senhor, e as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Que você confie na promessa de Deus, nas promessas que o Senhor fez para a tua vida. Tenha certeza dessa promessa do Senhor. Tenha certeza de que Deus, o Deus que prometeu, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus prometeu que Abraão seria pai de multidões. E se cumpriu. Qual é a promessa ou promessas que Deus fez contigo e ainda não se cumpriram? Espera o momento certo, tudo vai acontecer. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus também me ajude, que Deus me abençoe, para que eu possa continuar confiando nas promessas do Senhor, confiando nas promessas de Deus, porque Deus, Ele é soberano. E tenhamos fé, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial, de uma forma maravilhosa, porque em Deus nós podemos esperar. Um grande abraço, um grande beijo.